Olá pessoal, tudo tranquilo? Vamos falar um pouco sobre design hoje? Mais especificamente tipologia? No vídeo você verá conceitos básicos de tipologia, de maneira a não errar quando for trabalhar grandes blocos de texto em algum trabalho. Mas antes de começar o vídeo, aquele velho pedido, se inscreva no canal, assim você fará parte do crescimento dele. Dê like, compartilhe também. Qual o tipo de letra certo para texto? Como escolher um tipo de letra para uma leitura clara e fácil? Para um texto suave, claro e legível, o segredo são os tipos médio. Texto normalmente é o elemento mais comum que lidamos numa diagramação, mais do que qualquer outro elemento. O texto é a massa que compõe o maior espaço em livros, revistas, relatórios e centenas de outros documentos. Quando a leitura é o objetivo principal, cabe ao trabalho do designer garantir que o texto seja suave, fluido e agradável de ler. As características de um bom tipo de texto são a legibilidade e a facilidade de leitura. Legibilidade refere-se à clareza. É a facilidade com que uma letra pode ser distinguida de todas as outras. A legibilidade refere-se à forma como as letras interagem para compor palavras, frases e parágrafos. Levando esses quesitos em consideração, sempre a melhor opção são os tipos médio. Escolha um tipo de letra com larguras de caracteres semelhantes. Para uma aparência mais suave, os caracteres de um alfabeto devem ter larguras semelhantes. A leitura tem um ritmo natural. Um alfabeto como o da Futura com larguras de caracteres muito diferentes pode perturbar uma leitura. Relação altura-largura média. Identificamos as letras pelas suas características físicas, hastes, barras, curvas, etc. Quanto mais claras, mais nítidas são, mais legível é a letra. Quando as letras são comprimidas ou expandidas, estas características são distorcidas. Traços diagonais, por exemplo, tornam-se bastante verticais, e por isso são mais difíceis de identificar, do olho-cérebro compreender. Altura X média ou axis height. O axis height de um estilo tipográfico é a altura dos seus caracteres minúsculos. Quanto maior for o axis height, mais denso será o tipo. O axis height é uma característica importante no design tipográfico, pois influencia diretamente a legibilidade e a aparência geral de um texto. Uma axis height maior geralmente resulta em um texto mais legível, especialmente em tamanhos menores, pois os caracteres têm uma aparência mais aberta e espaçada. Por outro lado, uma axis height menor pode conferir um estilo mais compacto e denso ao texto, mas pode afetar a legibilidade em tamanhos menores. O axis height pode variar de fonte para fonte e é um dos fatores que contribuem para a personalidade e o estilo geral de uma tipografia. Algumas fontes são projetadas com uma axis height alta para melhorar a legibilidade, enquanto outras podem ter uma axis height menor para criar um estilo mais elegante ou condensado. Ao escolher uma fonte para um projeto, é importante considerar o axis height, especialmente se a legibilidade for um fator importante. Além disso, a combinação adequada entre a axis height e o espaçamento entre as letras, kerning, também desempenha um papel significativo na qualidade do texto impresso ou exibido. Procure pequenas variações no peso do traço. As melhores aparências de texto têm pesos de traço que variam, que criam linhas convergentes que ajudam o olho a fluir suavemente. Mas evite os extremos. Os estilos modernos variam demasiado, em telas de alta resolução são lindos, mas os belos traços superfinos desaparecem se forem usados em meios e tamanhos diferentes. Os estilos geométricos, elegantes, variam pouco ou nada, pois são demasiadamente uniformes também. Cabe ao diretor de arte e ao designer estabelecer a estética de acordo com objetivos, meios e processos. Cuidado com os espelhos. Os estilos tipográficos geométricos são tão uniformes que as suas letras são frequentemente imagens espelhadas. Para um texto, isto não é ideal. Quanto mais distinta for cada letra, mais legíveis serão as palavras inteiras. Procure estilos tipográficos que não sejam espelhados. Evitar counters demasiado grandes. Os counters são os espaços fechados dentro das letras.
Evite estilos tipográficos cujos counters sejam muito grandes em relação ao peso do traço. No caso da Vanguard, repare como o espaço dentro das letras é muito maior do que o espaço fora. Isto atrasa a leitura. Os counters desempenham um papel essencial na legibilidade e estética das letras. Eles contribuem para a forma geral do caractere e são considerados elementos fundamentais do design tipográfico. Além disso, a maneira como os counters são projetados e equilibrados em relação ao restante do caractere pode afetar a harmonia e o equilíbrio visual do texto em geral. Evitar a excentricidade. Os sprites tipográficos são interessantes de ver e ótimos para títulos ou capitulares, mas no texto corrido não caem bem. Por quê? O excesso de variações dá ao olho uma sensação de bagunça e acaba cansando a leitura, atrapalhando inclusive na compreensão do texto. Tipos de texto ideais. Embora muitos tipos de letra satisfaçam os requisitos de legibilidade, leitura e beleza, as 4 seguintes são boas sugestões para uso. Adobe Caslon. Primeira escolha para livros, por exemplo, a Caslon pode ser o tipo de letra mais legível. As suas letras não são bonitas, mas frases e parágrafos se encaixam de forma harmoniosa e podem ser lidos confortavelmente durante horas. A Caslon funciona bem até com entrelinhas mais justas. Adobe Garamond. Um tipo de letra fácil de ler e elegante ao mesmo tempo. Funciona bem em tamanhos pequenos. Possui uma serifa delicada que ajuda a régua visual de leitura. ITC Stone Serif. Num primeiro momento pode parecer que há opções mais interessantes, mas a Stone Serif funciona muito bem para a leitura. Seu R minúsculo e atarracado se encaixa perfeitamente nas letras vizinhas. Janson T55 Roman. A Janson é o meio termo a Caslon e a classuda Garamond. Mais redonda e mais densa, tem uma aparência cinzelada, esculpida, muito sóbria. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Se não se inscreveu no canal ainda, dá uma força e se inscreve. Curta e compartilhe.